Oi, gente, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse porta-tesoura e porta-treco também, porque, ó, ele cabe uma tesoura, um cortador, régua, tesoura, lápis, caneta, desmanchador. Esse vídeo, ele vai estar dividido nesse jeans, que eu vou explicar todas as etapas, e nesse, que é um tecido só externo, eu também vou explicar a diferença. Então, vocês vão assistir toda a explicação desse, vai ter a segunda parte onde eu explico só a diferença desse daqui. Na discriminação do vídeo, tem os dois links com os moldes. Basta você levar o seu celular numa copiadora e pedir para ele imprimir conforme a orientação no próprio molde, tá bem? É folha A3. E eu gostaria de pedir a vocês, para quem gostar do vídeo, aqui no YouTube, curtir, se inscrever, no nosso Facebook, seguir, no nosso Instagram, seguir também. Um beijo e eu espero que vocês gostem da aula. Esse porta-tesoura, você vai usar o molde. Aqui é o molde do porta-tesoura, tecido jeans quiltado. As laterais, tecido jeans quiltado. E a parte da aba que eu dividi em duas partes, porque eu quero acrescentar esse bordado. E a outra metade no jeans. No forro, o molde inteiro. Primeira coisa que nós vamos fazer é unir as duas partes da aba. Costurar. Fiz a costura. Agora, vou pespontar no bege e no jeans. Depois que eu pespontar, eu vou cortar o forro na mesma medida. Fiz o pesponto nos dois lados e já cortei o forro na mesma medida. Vou para a próxima etapa. Essas três partes, se você for fazer no mesmo tecido como eu, não é necessário você desmembrar, tá? Eu só fiz, mesmo sendo o mesmo tecido, porque eu queria demonstrar para vocês, tá bem? Então, quando vocês quiserem usar esse tecido do meio, o mesmo tecido da aba, você tem que dividir com os três moldes, né? Que, na verdade, são dois moldes. Esse molde da lateral, que é tirada nos dois sentidos, né? Verso e reverso. E aqui o molde do meio. Se você usar o mesmo tecido, você pode usar o molde inteiro. Eu agora vou costurar esse com esse. E depois vou fazer a mesma coisa do outro lado. Costurei os dois lados, cortei o forro na mesma medida e agora eu vou costurar o forro. Vou colocar direito com direito e a costura vai ser margem da sapatilha, daqui, até a costura, até a ponta, retrocesso no início e no final. Retrocesso no início. Vou costurar até essa linha aqui, até essa costura.
Não abro as costuras, deixo ela virada. Vou tirar esse alfinete para não ter problema. Costurei, levanto a sapatilha e viro. Continuo na margem da sapatilha até encontrar a outra costura. Encontrei. Deixo a agulha dentro da costura. Ai, tem que dar mais um pontinho. Agora sim. Viro e continuo na margem da sapatilha. Costurado. Agora eu vou cortar o excesso de costura nessas duas pontas. Vou desvirar. Passar um pesponto nessa parte de cima aqui. Eu vou alfinetar tudo antes de pespontar. Parei exatamente na costura e vou virar. Depois que eu pespontei, eu marquei do meio para baixo 8 centímetros. E vou centralizar aqui, ó, o acabamento do fecho imantado. Esse fecho imantado eu tenho que colocar antes, eu não posso colocar depois. Então, é importante, não pode esquecer, ó, que o único momento que eu vou ter acesso a essa parte é agora. Eu entortei um pouquinho aqui, ó, vou riscar de novo, porque senão eu ia cortar o quilting. Então, eu vou deixar ele um pouquinho de lado. Para não cortar ali a linha. Vou colocar a parte que não tem imã. Depois de colocar o imantado, eu vou dobrar essa costura que ficou aqui, ó. Eu vou encontrar. Eu enfio um alfinete aqui. Vou lá do outro lado e saio também na costura. E vou fazer isso na costura inteira.
vou passar uma costura nessa costura aqui, ó. Eu venho costurando na vala, né? Um termo que muita gente usa, até o final. Vou bem devagar, porque é grosso, né? E eu quero que fique bem na costura. Não vou correr o risco de passar pelo alfinete. A parte direita, ela vai ficar assim, depois de pronto, tá vendo? Então, eu tenho que posicionar esse de frente com esse. Vou passar uma costura aqui para fixar esse forro, para não ter problema, tá? Depois de passar a costura de fixação, eu vou alfinetar o externo de frente com o externo. Eu tenho margem de costura aqui embaixo, então eu vou ignorar, ó, eu vou colocar a ponta desse tecido na ponta desse meiozinho aqui. Esse excesso, ele vai sair todinho depois. Então, o primeiro lugar que eu vou alfinetar é aqui, é no meio. Posso até marcar o meio aqui, ó, para facilitar. Meio com meio. Lateral. E vou distribuir toda essa parte. Vou passar uma costura apenas nesse pedaço aqui, ó. Uns 15 centímetros de costura. É abaixo da costura, de união dessas duas partes, para baixo. Depois de passar a costura nesses 15 centímetros aqui, eu vou colocar de frente com o forro. Vou costurar retrocesso, costuro toda a volta e paro com retrocesso, margem da sapatilha. Depois de costurar, eu vou dar o pique nas curvas, somente nas curvas, e desvirar.
Depois que eu costurei e desvirei, eu olho se está tudo certinho. Vou fechar para ver se a altura da aba ficou boa. E o próximo passo vai ser pespontar a aba apenas nessa parte. Enfiei a agulha na costura que já tem no pesponto e vou costurar na mesma medida. Paro, viro e vou costurar toda a volta pespontando a aba. Quando chega aqui, eu vou costurar até essa direção. Viro e paro com a agulha na costura. Depois de pespontar toda a volta, eu vou marcar o meio para a gente colocar o imantado. Eu encosto aqui costura com costura, certinho, isso é importante, e segurar bem o tecido para a marcação ficar certa. Então, eu vou andando, segurando, vou marcar o meio aqui, já que eu não posso dar o pique. Eu vou colocar um alfinete. Depois de colocar esse alfinete, eu vou marcar qual é a altura que eu tenho que colocar a fêmea. Eu vou ajeitar e verificar. Eu acho que do outro jeito vai ser melhor para marcar. Eu vou virar. Assim fica bem melhor para fazer a marcação com a caneta que sai com ferro. E mais uma vez, não esqueçam de fazer um teste antes da canetinha, tá? Para ver se é compatível com o tecido. Pronto, marquei. Mesmo processo, vou colocar a pecinha de acabamento, riscar, né, nos tracinhos. Essa marcação eu também vou usar e fazer na manta do acabamento, tá? Agora, por dentro, pela abertura, eu vou colocar a minha mão para poder cortar o tecido. Então, eu busco a abertura com jeitinho, né? Porque é apertado, para proteger e a gente não cortar mais do que o forro. Então, com o desmanchador, a gente enfia aqui, já posiciona na ponta, no finalzinho do risco e corta. Vou fazer a mesma coisa aqui e corto. Agora, eu vou pegar a fêmea, enfiar aqui no corte que eu fiz, pelo avesso, eu puxo, ó, e aí primeiro eu vou colocar a manta, a pecinha e vou amassar para fora. Vou ajeitar para ver se deu certinho. Ok, perfeito. Agora, vamos fechar a abertura na parte interna. Eu vou desvirar para poder alfinetar e costurar. Esse porta-tesoura não tem como costurar a máquina. Então, eu vou ter que fazer esse pontinho à mão e vou explicar para vocês passo a passo. Primeiro, eu vou ajeitar
bem se já estivesse costurado, e colocar os alfinetes. Já coloquei os alfinetes e vou fazer o pontinho. Primeiro, eu enfio a agulha aqui no canto, para esconder o nó. Agora, eu viro e vou fazer o pontinho. Eu deslizo a agulha e ela entra atrás do tecido que está dobrado. E eu saio pegando a pontinha do tecido que está por cima. Ó, peguei embaixo, saio na pontinha do de cima. E eu procuro usar uma linha na cor do tecido, que é para essa costura ficar bem escondidinha. Ficar um serviço limpo. E repetindo, meninas, que isso é opcional, né? Mas, nesse caso, eu não tenho como fazer essa costura à máquina, então, eu tenho que fazer com pontinho à mão. E para que fique bem legal, a gente vai usando essa técnica, tá bom? Vai escondendo o ponto, a agulha entra atrás do tecido, sobe pegando a pontinha e eu vou fechando toda a abertura. No final, a gente faz um arremate comum, que você já está acostumado a fazer. Enfia a agulha no tecido, faz uma argolinha e vai enfiar a agulha para dentro do tecido, que é para ficar a ponta da linha embutida certinho. Vou fazer agora. Passei dentro da gola, puxei, faço de novo. E vou embutir a linha dentro do tecidinho. E corto bem juntinho. Pronto. Servicinho limpo. Vou desvirar. Agora, eu vou desvirar para poder ajeitar tudo. Pronto. Vou verificar aqui, colocando uma tesoura, canetas, meu desmanchador. Não, vou botar com a pontinha para baixo para não me machucar. Cortador, é atrás. E uma outra tesoura. Vou fechar. Perfeito. Deu super certo. E agora, nós vamos para o segundo vídeo, onde eu ensino a você a fazer com o tecido inteiro as partes diferentes. Você vai riscar num tecido externo já quiltado o molde. Vai cortar, que já tem margem de costura. E também vai cortar o forro na mesma medida. Com a minha reguinha de margem, eu vou marcar essas pontinhas, né? Margem de 0,75. É a mesma da sapatilha. Vou costurar da ponta com retrocesso até esse ponto, costuro até esse ponto e depois termino com retrocesso. O forro já tá aqui, direito com direito. Vou alfinetar e costurar. Costurei, vou cortar o excesso, desvirar, ajeitar tudo, passar bem direitinho e vou pespontar a parte de cima, como nós fizemos com o anterior. Depois de pespontado, eu vou marcar o meio embaixo, marcar margem de costura de 0,75 e marcar em cima, na mesma direção que as costuras do anterior. O anterior tinha a costura como referência e esse não. Então, eu vou marcar do meio até a parte de cima, nos dois lados. Antes de costurar, eu vou marcar o meio na parte de cima para colocar o imantado. Uso um alfinete para marcar o meio e vou marcar 8 centímetros de cima para baixo para colocar o imantado.
Vou colocar o imantado, vocês já sabem, e depois do imantado eu vou passar um zigue-zague prendendo o forro com o tecido. Depois disso, vou partir para a costura, alfinetando as linhas, né? As linhas estão se encontrando. Quem preferir pode alinhavar para poder costurar. Aí tira todos os alfinetes, né? Que é mais fácil. E vamos costurar com o retrocesso em cima e embaixo. Depois de costurado, eu vou colocar em cima da aba e ao invés de arredondar, eu vou fazer o mesmo modelo desse novo molde. Se você preferir, você pode também arredondar. Depois disso, eu corto e vou marcar a parte de cima da aba. Marquei 2 centímetros, uso a régua e vou cortar. Cortei. Agora a aba já está pronta. Já cortei o forro e, junto com a primeira fase, nós vamos fazer toda a fase final que nós fizemos do anterior. Agora, com os dois prontos, vocês podem perceber a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo os comentários, tá bem? Até a próxima. Um beijo.